Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, gente. Ó, nós aqui outra vez, mais uma segunda, né? Graças a Deus que nós estamos aqui outra vez, né? Assim, estudando, né, os livros mensageiros, todas juntas, reunidas, misturadas, seja aqui, seja na Alemanha, seja em qualquer parte do mundo, né? Estejamos todas misturadas, estudando em nome de Jesus. Bom dia, Miriam. Bom dia, Elaine. Como é que vocês estão, meninas? Bom dia, minhas queridas, como vão vocês? Aqui, Rio de Janeiro, 40 graus, um sol para cada um. Graças a Deus estamos aqui nessa oportunidade. A Web Estação da Luz nos dando aí essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a obra de Chico Xavier, né? E com esses livros mensageiros. É muito bom. Muito bom dia. Para mim também é um prazer enorme estar aqui desde a Alemanha, mas estou aqui online participando com vocês desse estudo maravilhoso, onde eu aprendo cada vez mais e tenho o prazer e a honra de também participar da conversa desse estudo maravilhoso, tá? Aqui já são 12h30 da tarde, mas a felicidade é imensa, é tão matinal quanto a de vocês de estarmos aqui presentes. Barato, eu acho isso maravilhoso, né? Cada um no horário, cada um no horário, cada um no lugar, mas a ideia é a mesma, né? Muito lindo isso. Só Deus mesmo. Vamos lá, Miriam. Mas, como sempre, nós vamos fazer nossa leitura, né, Miriam? Exatamente. Vamos fazer a leitura do nosso evangelho e depois a gente faz uma prece e vai dar tudo certo, minha gente. Já deu. Não, é porque a gente está numa área tecnológica, né? E como a área tecnológica, a gente sabe que às vezes a rede não ajuda muito, né? E às vezes a gente pode dar um pouco de conexão, mas a gente está aqui sempre com a boa vontade, fazendo o nosso melhor, né? Eu ia pedir para colocar na plataforma nossa apresentação aí, por favor. Eu acho que ele saiu. Bom, mas vamos lá. Eu tenho a apresentação aqui, eu posso fazer a leitura do Evangelho. Pode ser? Pode. Vou fazer a leitura. Capítulo 22, item 3. Isso, capítulo 22, o item é o item 3. Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne,
mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre os filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração? De modo nenhum. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres que um sentimento mútuo atrai um para o outro, já que, na maioria das vezes, esta afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, em uma palavra, a de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos igualmente também estão e devem ser muito felizes. No entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituí-la. Daí resulta que, frequentemente, o que se uniu na força, por si mesmo se separa, e o juramento que se faz ao pé do altar torna-se um perjúrio, se foi pronunciado como fórmula banal. São, assim, as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas, dupla infelicidade, que seria evitada se, nas condições do casamento, não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, vós sereis uma só carne, e quando Jesus advertiu, não separeis o que Deus uniu, isso não deve ser entendido segundo a lei instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus. De Deus. Então, Sério? vamos à nossa prece, então. A Elaine. A Elaine. Elaine. Será um prazer. Vamos lá. Vocês estão me vendo? Está tudo certinho. Tudo certo. Né? Então, nossos olhos, tranquilizamos os nossos pensamentos, elevamos os nossos corações, as nossas almas, ao nosso querido bom Deus, ao nosso mestre, nosso grande mestre Jesus, e nos unimos agora com os nossos mentores, com os mentores do estudo, nossos mentores individuais, e sentimos a beleza e a bondade da sua presença agora em nossos corações. Sentimos agora suas palavras, suas intuições que nos ajudam nesse estudo, a encontrarmos a palavra certa, a encontrarmos a explicação, também aprendermos, entendermos melhor o que estamos tentando repassar agora nesse estudo. Obrigada, Senhor, por essa possibilidade maravilhosa de estarmos aqui juntas, online, em várias partes do mundo, mas todas unidas na mesma intenção. Obrigada por esse dia lindo, que agora começa, que agora se segue. Obrigada por nossa família. Obrigada por essa dádiva, essa graça de termos a nossa família e termos a responsabilidade de atuarmos aqui, agora, nessa encarnação, nessa família, nesse mundo, no todo o geral do mundo. Somos seres participantes e seres atuantes, com as nossas bênçãos e com as nossas obrigações também de trabalharmos todos juntos nesse propósito do amor. Obrigada, Senhor. Abençoe os nossos pensamentos, abençoe a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Abençoe a todo o mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como sempre eu faço, vou fazer um resuminho. Quem fez, quem faz e quem fará, sabe? Essa questão da professora.
A Ismália Ai. é a esposa do nosso querido Alfredo, que é Alfredo. o dirigente daquela colônia espiritual. Para que todos, quem está chegando pela primeira vez, nós estamos no capítulo 24. 24. É. Estamos no capítulo 24, que tem o título de A Prece de Ismália. Então, há ali um galpão, onde as pessoas estão dormindo, e Ismália, então, é convocada para fazer a prece, e ela faz uma prece muito compenetrada, e ela brilha, e as pessoas que estão ali também têm um certo brilho também. Mas ela vai com voz muito pausada, falando das questões do dia a dia de todos nós, que estamos encarnados ou que estamos desencarnados. Então, ela vai tratando algumas situações. Na semana passada, nós tratamos a situação daquelas mães que, incapazes de ver fórmulas, uma formosura, vamos dizer assim, na missão materna, declinaram dessa missão, verdadeira missão. E hoje, então, nós vamos dar prosseguimento, né, a essa nossa leitura. Diz assim, tá vendo? Eu ia pedir o Tavares, mas acho que o Tavares deve estar numa outra live, provavelmente. Eu tento compartilhar, será que eu consigo? Eu tenho aqui no meu computador. Não, mas você tem que ser administrador. Você é administradora? Não, do grupo não, mas eu participo de um outro estudo do Tavares, onde eu tenho a permissão de compartilhar, mas eu acho que é ele que autoriza primeiro, né? Ele que autoriza primeiro para depois a gente compartilhar, tá? Ok. Por isso é que eu queria que ele colocasse aqui, mas ele deve estar em outra live, mas não tem problema não. A gente prossegue, você tem aí? Nós estamos aqui falando, então, temos ao nosso lado, Senhor, continua Ismália pausadamente. Infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa, pois que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que confiastes. E aí a gente vai para esse outro pedacinho. Falamos da mãe. Hoje vamos falar, então, dos jovens, pais. Não é isso? Vamos falar mais dos pais. Depois a gente vai pegar os jovens também. Os jovens têm coisa pra caramba. Tem. Então, posso ler ou você lê, Vanessa? Não, pode ler, por favor, fica à vontade. Então, a gente vai só até o ponto, tá? Então, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão, muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Bravo, né? Bravo. Porque o que acontece? Assim como a gente leu ali no nosso evangelho, não basta ter a união feita no cartório ou feita, vamos nos juntar, vamos levar a vida, ou perante uma eminência que tenha algum posto dentro do catolicismo, né? Faça-se o casamento no religioso. Só isso não basta. Como disse ali o nosso evangelho de hoje. Tem que ter esta lei maravilhosa chamada lei de amor. Não é isso? Não é isso, Vanessa? Exatamente. Sem o amor, não chega a nada, vai ser só uma união comercial. Geralmente é uma união comercial, né? Quando a gente se lembra lá no passado, né? Os reis, as rainhas, a rainha vinha lá de não sei de onde para casar com o rei daqui, dali de outro país,
que ela nunca tinha visto antes. Às vezes eles não sabiam nem falar o mesmo idioma. E se casavam, porque era para o bem, né? Para o bem dos países, para o bem politicamente, para ser politicamente correto, eu diria, no dia de hoje. E a gente ainda vê isso acontecer, né? Nessas famílias aí mais abastadas, né? Nas questões políticas, a gente ainda vê isso acontecer. Essas uniões que só têm por finalidade manter o status, né? Da família, manter o status pessoal. Então, realmente, nessas situações, é aquela coisinha assim, fica assim, uma linhazinha segurando aquele casamento. Qualquer coisa explode e acaba, né? Qualquer motivo é motivo daquilo ali acabar, porque, na verdade, não teve motivo nenhum para começar, nem para estar, só motivos externos, e não os motivos internos, que seriam o sentimento, o amor um pelo outro, né? Eu acho tão bonitinho quando a gente vê esses casamentos longos, por amor mesmo, né? Lá onde mora a minha irmã, no apartamento dela, tem um casalzinho que fez 50 anos de casado. Aí ele fica brincando, é porque eu sou forte, eu sou herói. Aí eu fico, é porque tu ama muito, tu é apaixonado. Ele, que paixão, que paixão. É que eu sou forte mesmo. Mas você sabe, a nossa legal isso, né? Porque a gente aí, esse Pantanal de crimes, a gente acha que é uma tragédia muito grande, né? A gente acha que isso, porque se separaram, nossa, porque, né? As desilusões, nossa, está entregue às drogas, puxa vida, abandonou a família, né? E eu gostei muito daquela frase que você trouxe sobre Platão. Podemos fazer perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Então, quantos desses que estão dormindo ainda, e ainda muitos deles encarnados, e dormem para as questões da espiritualidade. Da espiritualidade. Né? É muito mais sério do que a gente possa imaginar. Dessa grande grande responsabilidade, né? Fala, Elaine. A gente fala demais e não deixa a Elaine falar. Fala, Elaine, é tu. Com vocês, sim. Mas vocês falaram assim, resumiram até agora assim, a ideia, né, da questão, que realmente é muito interessante de se entender, porque a lei essa lei da atração física que tem no casal, né, ela foi criada por Deus também para que assim a gente chegasse né, na união. Mas a ideia é muito interessante, não estarmos cegos, como vocês falaram, para a ideia primordial, que é a lei do amor. Né? Quando o casal se une com a intenção material, só material, essa lei do amor ela fica apagada. Interesse material eu não vejo só como um interesse financeiro ou de compartilhar bens, como também o interesse carnal. Um está apaixonado pelo outro porque o outro é bonito, porque ele tem um status no grupo, né? No grupo de amigos. E é o interesse puramente material e carnal. Então, quando isso acaba num casamento, então acaba o interesse dos dois, de prosseguirem juntos, né? Então, é muito importante nos atermos à ideia primordial, que é a ideia do amor. Porque o casal, quando está unido só pela ideia material, quando acaba essa paixão, quando chegam os problemas, que em todo casal vai haver problema financeiro, né? A vida nos traz sempre desafios, né? Para assim evoluirmos. Aí acaba a felicidade do casal. Então, eles se separam porque eles não conseguiram viver felizes para sempre. Esse tal de viver felizes para sempre, ele só se dá quando não perdemos a coragem, quando não perdemos essa fé, quando passamos a dar valor ao que realmente deve existir na união do casal para criar os filhos, que é o amor. O amor, a união, a perseverança de prosseguirem juntos nas dificuldades,
né? Por isso que essa frase que você falou do Platão aí, ela é muito importante, porque todos nós somos crianças, né? Assim, um pouco crianças, e a gente não entende. Quando a gente não entende o que a gente está vendo, a gente não enxerga a verdade. Por isso se faz a gente querer ver a verdade, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Aquele que não quer ver. É Aquele verdade. luz, né? A luz tá tudo na frente dele, mas ele se recusa a enxergar, né? Porque se enxergar vai sofrer, porque vai doer, por quê? Porque não está dentro da lei divina. Né? A gente só sofre quando sai da lei divina, né? Saiu da lei, não tem jeito, é sofrimento com certeza. E a gente está vendo agora outra situação também, Elaine, não sei como está por aí, mas aqui no Brasil, os jovens não querem mais se casar, não. Eles só querem ficar, vamos ficar, aí fica, às vezes a consequência do ficar é um filho, né? Aí fica aquela questão do filho no meio de duas situações, que é a situação da família da mãe, a situação do pai, que nem sempre se unem, né? Aquela criança nem sempre traz união, mas pelo contrário, às vezes traz a desunião, porque um quer, o outro não quer, e é aquela briga toda, né? Aquela confusão que a gente vê aí no dia a dia. Mas é isso que está acontecendo com os jovens por aqui. Eles não querem mais se casar. Muito poucos se casam, né? Tinha até uma estatística que foi divulgada aí, que o número de divórcios aumentou, teve mais divórcios do que casamento aqui no Brasil. Muitos divórcios, muitos, muitos. Por quê? Porque o que está acontecendo com esses casamentos? São quase 400 mil. São quase 400 mil em 2000. Muita coisa. Imagina agora. Hoje, né? 400 mil. Volta dele, segundo o BGE. Mas eu queria dar bom dia para as meninas. Bom dia, Olga, Francisca Liduína. Francisca diz: vimos isso na história do Brasil. Maria Leopoldina e Dom Pedro I. É verdade, aqui pertinho, né? Vieram se casar, ela veio de um país, ele veio de outro, nem falavam o mesmo idioma. Nem falavam o mesmo idioma. Bem arranjado, né? Um casamento arranjado por conta da questão política. Política, das suas, como diz assim, as suas medalhas, né? Príncipe, gente, não sei o quê, é da família X, da família Y, e só pode casar esse com esse, né? Tudo arranjadinho, tudo sem perceber quanto de amor essas pessoas têm que aprender a ter. E, no final das contas, eles conseguiram, né? O que eu acho muito interessante, né? Porque a Maria Leopoldina foi muito importante para o Brasil, muito importante. Uma pessoa letrada, uma pessoa muito intelectual e trouxe muita coisa boa para o Brasil. Né? Tanto ela quanto Dom Pedro, né? Telefone, por exemplo, é uma delas, onde ninguém no mundo queria telefone, ele queria. Ninguém queria a luz, e ele trouxe. Não, Thomas Edison está super certo, vamos trazer a luz. Né? Trouxe a light, está aí, até hoje, né? Até hoje. Até hoje sugando o nosso dinheiro. Não, isso aí foi uma coisa à parte, esquece. Não presta bons serviços hoje, mas presta serviço. Conformidade. Mas isso aí foi. Desculpa, isso aí foi uma visão agora. Esquece, vamos embora. Fala, Miriam. Voltando aqui a nossa coisa, esses pais que. Essa paternidade, maternidade, essa rejeição, né, de ambos, são provas muito sofridas para esse espírito. A rejeição geralmente aparece numa gravidez indesejada, como você falou, por um outro cônjuge que aparece no meio. Eu amo mais aquele do que esse, ele é minha alma gêmea, não é você. Agora essa é que geme, aquela é que ama. Aí vai, né? Nessa da valsa, né?
Porque existe uma fase de desamor, né, por comodidade, mesmo até advindas de relações extraconjugal, alimentando o adultério, que provocam essas reações por medo de serem descobertos na tentativa de protegerem seus lares. Tem isso tudo tumultuando mais ainda essas condições. Eu tenho um amigo que ele tinha 2 famílias constituídas, tinha 3 filhos numa, 2 filhas na outra, e nem eles não se encontravam, e eram bairros completamente diferentes, né? Então, e um dia uma das filhas se enamorou pelo irmão. Foram numa determinada festa e se namoraram. E ele levou, e ela levou ele para o pai conhecer. Você veja que situação. Ela falou: você não vai ficar com ele porque ele é seu irmão. Aí ele teve que contar, entendeu? Nossa Senhora. Contar. Mas demorou assim uns 14 anos naquela situação, sabe? Nossa. Então é uma coisa assim, a pessoa não tem coragem, né? Ela não tem coragem, ela fez a besteira e não tem coragem de assumir muitas vezes, né? Então, vai gerando dor, né, Miriam? Vai gerando dor para ele, para os outros que estão à volta. É muito complicado, né? É complexo isso. E você veja que aquelas pessoas que estavam ali dormindo, cada uma com seu problemas dos mais variados, mas você vê que sempre ali está o orgulho, o egoísmo. Está sempre ali presente no nosso caminhar, né? Primeiro eu, né? Última Coca-Cola do deserto, adoro essa expressão. Última Coca-Cola do deserto, entendeu? Sabe? Então, é orgulho, a prepotência ali, né? Então, diz aqui que Chico Xavier vai falar que essa rejeição envolvida em puro egoísmo e orgulho nem contabiliza sequer o ato, pois nem o espírito reencarnante se lembra, mas apenas de que ele é um estorvo. Ele é um estorvo, Isso é... Verdade. Isso é pesado, né, para uma criança, né? Saber que, né? Se vê numa situação dessa de pai e mãe brigando, de uma família que não está unida em torno dele, né? Porque a criança quer ser a alegria da casa, né? E muitas vezes não é. É um motivo de briga, a gente está vendo aí as questões, né? De familiares, né? Que rejeitam as crianças, de pai, de mãe, né? Que acabam levando seus filhos mesmo até a morte, né? Uma coisa muito doida, né? A Francisca está falando aqui, ó. Mas se usamos a luz, precisamos pagar, amiga. Mesmo com a taxa fora do propósito, falando da light. Francisca. Ela fala a questão dos jovens passa pela questão da família, do desconhecimento que já temos, né, de que não consegui. Da doutrina espírita. Da doutrina espírita, estava aqui em cima. Pois é, mas muitos deles e muitos de nós, mesmo com todo esse conhecimento da doutrina espírita, a gente ainda se atrapalha em muita coisa, né? Porque além de entrar o egoísmo, e todos os ismos, entra o machismo, né? O machismo presente ainda na nossa sociedade com uma força muito grande, né? Vivemos numa sociedade machista, onde o homem acha que tem o direito de ter mais de uma mulher, né? E aí começa o problema, né? E as mulheres aceitam essa questão. Não pode se dizer que é só o homem que é machista. As mulheres também são machistas, porque aceitam as questões que os homens trazem e que impõem para ela, né? Então fica um sururu, né? Vamos dizer assim, sururu é uma comida que é uma misturada, e assim estamos nós, ainda sem sabermos nos colocar adequadamente dentro da lei, dentro da sociedade, e trazendo dor para a gente, para outros, né? Até que um dia a gente vai conseguir sair desse tumulto que nós vivemos, né, Ana?
Aí na Alemanha já é diferente, Elaine? Aí não tem machismo, tem? Não, o que eu vejo muito é feminismo. Ao contrário, as mulheres elas são muito concentradas na carreira e se pegam a belíssima tarefa, o belíssimo dom que Deus nos dá de ser mãe. Então, o que você vê de mulheres solteiras que não foram mães, passaram da idade de ser mães, é incrível, é incrível. Então, são muitos casais idosos que não se unem. São muitos senhores solteiros e senhoras solteiras no final da vida. Você vê mesmo. Uhum. Muito Aqui interessante. também. Como a visão de cada sociedade e de valores é muito diferente, né? Então, a Francisca é questão de educação moral, inclusive. Educação, não só a educação num coisa, mas principalmente a educação moral, nesse viés de valores, né? Nesse viés de se fazer valores, se proporcionar valores éticos, morais, né? Desde pequeno. Eu sempre falo, leva as crianças para a evangelização. Se puder, espírita, porque tem um conhecimento mais amplo da eternidade da vida, da comunicabilidade dos espíritos, que existe a vida além da matéria, né? Então, há um conhecimento a ser passado, não só assim, igregismo, não é um igregismo, é muito mais amplo conhecimento, um conhecimento para a vida, de filosofia, Exatamente. de ser bom porque é bom ser bom. Né? Isso. Independente de religião, independente de tudo, ser bom é ser bom. Fala. A gente tem um exemplo, Jesus. Né? A gente tem um exemplo, a gente tem um norte. Né? A gente tem um norte, porque Jesus diz para amarmos o outro como a nós mesmos. E isso muda tudo. E isso muda fundamentalmente a vida de qualquer ser humano. Você amar a você, vendo o outro, no outro você vendo você mesmo, você muda tudo. Você muda essas questões do respeito, né, de outras coisas mais, de outros valores. Exatamente. Porque o jovem agora também, quando fica junto, não quer ter filho. Meu filho é um cachorro, meu filho é um gato. Eu não sei, eu fico olhando. Na minha família tem todas as situações, né? Então, eu tenho sobrinho que eles estão casados há 10 anos e o filho é gato, né? Aí, vai ter neném ano que vem? Não, ano que vem eu vou fazer outra faculdade. Não, vou fazer uma pós, não sei o quê, vou fazer uma pós. É pós em tudo que eles fazem, é terceira faculdade seguida, mas filhos não querem, né? Gato eles querem, gato, né? Cachorrinho, passarinho, acho que até o jacaré eles são capazes de criar, mas filho eles não querem. Entendeu? Aí eu fico assim, sem argumento, digo sem argumento. Pega aí. Também tô. Foi junto. Fala, Elaine. Pois é, né? Isso que você falou tá muito interessante, né? As pessoas estão muito preocupadas em se desenvolver intelectualmente e esquecem da parte moral, né? E a parte moral, ela é muito mais importante, né? Isso também se dá quando a gente aprende a aprender, quando a gente aprende a ensinar, né? Então, quando a gente tem o prazer e a honra de ter um filho, a gente aprende tudo isso, a gente aprende a dar valor a outras coisas, né? Não sei se eu não quero dar spoiler também, mas eu vi numa parte, num slide aí, não sei se você falou das árvores, que o pai não chegou ainda lá não, né? Então, não, ainda não. Não tem problema não. Então é isso, a gente a aprender, deixar de ser essa criança com medo do escuro, que a gente, né, fica ali com medo do escuro, trancada naquele quarto escuro da ignorância. Então, a gente tem que aprender a trabalhar a nossa reforma íntima e deixar que essa luz, que ela, na verdade, ela existe em todos nós, ela nos guie. Ela nos guie. E isso aí é um processo longo e gradativo que a gente sempre tem que estar ali trabalhando mesmo, né? Dia após dia.
É o que a Francisca botou aqui, é educação. Mas essa nossa educação, ela tem que ser mais ampla e colocarmos para os jovens já a questão da vivência futura, dessa vivência em família, da construção da família, da construção do ser. A gente está vendo o jovem ligado em muitas coisas materiais, né? Ah, eu quero trocar de celular, quero trocar não sei o quê, né? Mas e a questão moral, a questão espiritual? A gente está deixando o jovem se afastar disso. Lá no centro, nós temos um mentor espiritual, o Dr. Elma, que ele diz para a gente: tragam os jovens para a casa espírita, que daqui a pouco vocês estão todos do lado de cá. E quem vai fazer o trabalho desse lado aí? A gente fica rindo, né? Mas a gente ri para não chorar. Mas é verdade. Nós já estamos muito... A maioria do que está na casa espírita está tudo idoso. Pelo menos lá no centro que eu frequento, lá, tudo idoso. A maioria é idoso. Né? Então, ele fala, daqui a pouco está todo mundo do lado de cá e quem vai ficar do lado de lá para cuidar? Né? Aliás, então, isso aí. Desculpa, Vanessa, te cortar, mas a Comel, que é o encontro de mocidades espíritas, que vai acontecer em 22 a 24, uma coisa assim, logo agora, nesse mês de julho. Então, já vai atrás, gente. Mande suas crianças para a Comel. Vai lá, é encontro, é canção, é música, é arte, é diversão, mas tem toda a bagagem espírita que o pessoal traz, que é muito bom. Esse é o encontro aqui no Rio de Janeiro, tá? Isso só serve no Rio de Janeiro, não é para o Brasil. Mas levem suas crianças para a evangelização. É importantíssimo. Então, eu queria ler essa parte aqui que você trouxe, que eu achei fantástico. Toda aversão ou rejeição de uma criança provoca recalcamento e reflete-se no futuro da mesma. Então, existem alguns estudos de algumas pessoas que a gente está estudando, eu estou refazendo a pós-graduação aí em psicopedagogia, fazer porque eu acho que eu fiquei burra, né? Então, eu falei, ai, meu Deus. Muita novidade, todo dia tem novidade. Não é possível. Mas lá tem umas pessoas que estão fazendo estudos com crianças de rua e vendo essa questão da rejeição, dos casos positivos e dos casos negativos, e acaba a criança saindo de casa muito cedo por maus tratos, por não ser respeitada, e as regras são muito rígidas e incompatíveis mesmo com o dia de hoje. Não se dá um livro para ler, não se dá o estudo, não se leva para a escola, enfim, tem toda uma estrutura que a pessoa já de cara rejeita, né, a aversão. Então, vai ter essa questão do recalcamento, vai refletir no futuro dessa criança, né? Então, tendo em conta as emanações doentias dos rejeitores, lógico, mãe e pai estão doentes, não entenderam a missão que vieram fazer, ainda não entenderam, né? Também precisam de amadurecimento, né? Precisa de amadurecimento, né? E com certeza. Pode falar, querida. Não, eu ia falar isso, eles também são imaturos, eles também não foram educados nessa direção, né? Aí é o resultado para um e para outro, né? Que vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, uma geração para outra, uma geração para outra. Não se ensina numa geração, a outra geração também não aprende, vai indo assim, vai na sequência, né? Você vê que é o mesmo problema que ocorre às vezes com os pais, ocorre com os filhos, já ocorreu com os avós, né? E ninguém procura mudar essa coisa. É complicado isso aí. E a questão toda do aborto, né, Elaine? A questão do aborto é uma coisa muito brava, porque eu quero renascer. E eu quero renascer na Terra, entendeu? Eu adoro esse planeta, mesmo sendo de prova e expiação.
Tem Exato. sol, tem floresta, tem água, tem mar, tem montanha. É riquíssimo. Eu quero voltar e aqui nesse paizinho mesmo chamado Brasil, entendeu? Então, por favor, nada de aborto, por gentileza, tenham filhos, enfim. É como diz as meninas lá da evangelização falam comigo, mas você sempre está em campanha. Estou sempre em campanha pela vida. Tá corretíssimo, Tá igual... né? Porque a gente não pode separar o que Deus uniu, né? Assim, se Deus está encarna nessa proposta de estarmos em uma família, a gente não pode desfazer essa proposta de Deus, né? Se Deus me deu a dádiva de pôr um bebê na minha barriga, né? Através, lógico, da união com o pai, eu tenho que seguir. Então, aborto, não, nada de aborto, por mais que seja autorizado, né, não seja legal, não sei como é que está no Brasil, mas tem muitos países onde o aborto já é legalizado, mas não desfaçamos a proposta do nosso pai. Então, essa coisa dessa rejeição pode até gerar abortos, inclusive, espontâneos, né? Independente do aborto, né, o aborto intencional, existe o aborto também espontâneo, que acontece até pela rejeição da mãe, que ela está ali, né? É, que a gente está falando aí. Tá. Ele sente isso desde a gestação, ele sente que ele está sendo aquele estorvo naquela família. Vai gerar um problema sério. Um ser humano, um adulto problemático. Não é que vá, assim, não é certeza, mas a probabilidade é enorme dele ser um problemático. Então, não vamos trabalhar em prol disso, vamos tentar fazer o contrário, né? Justamente trabalhar em prol do bem, né? No livro Lírio Escolhidos, do Sérgio, como é que é? Luiz Sérgio, ele fala muito dessa questão que você está falando agora, Elaine, do sentimento dos espíritos que são abortados, né? Aí está falando aqui, né, que é nessa fase neurodepressiva da mãe e do pai, de revolta, de ódio, que possam nutrir, né, pelo aquele bebê que está na barriga. O bebê percebe esse sentimento e ele mesmo acaba desistindo de voltar naquele meio. Ele tem medo de voltar naquele meio, não se sente seguro e acaba ocorrendo o aborto espontâneo. Mas isso tem consequências. Faz com que o espírito acabe muitas vezes perseguindo depois aqueles pais, né, que o rejeitaram. E isso leva a uma obsessão, que é uma coisa muito difícil depois de se arrumar, né, de se consertar, de se reparar, né? Às vezes vão levar séculos e séculos e séculos aqueles espíritos ali naquela revolta, naquela coisa de briga entre eles, nascem brigando, nascem como mãe, como pai, mas continuam dentro daquela revolta por causa daquele gesto que foi feito anteriormente, por causa daquele aborto, né? Então, fala aqui pra gente, os espíritos que conseguem superar a fase de poderem ser abortados após nascerem, terão um futuro de trauma, angústia, desalento e muita tristeza, e por consequência se faz presente em fobias que desmoronam em vivência equilibrada, né? Por quê? Porque eles vão ter medo, né? Vai ter sempre aquela sensação que eu não fui amado, eu não sou amado, ninguém me queria, é aquela frase, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? E é bem verdadeira aí nesse caso. E isso vai levar ao quê? Essas coisas que a gente está vendo no dia de hoje, esses traumas, essas coisas loucas. Tem uns 15 dias, né, Miriam? A Miriam deve ter acompanhado essas notícias. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro que o filho matou os pais, né? E outro em São Paulo, o filho matou os pais e a irmã também, né? Por causa de uma rejeição, uma coisa tola em casa, né? Um motivo tolo levou a isso, mas a gente vai pegar, vai estudar e vai perceber o quê? Que aquele espírito ele já vivia sofrendo rejeição, desamor, indiferença. A indiferença é muito triste, né? Essa que arrasa logo com tudo de vez. Então, esses espíritos já viviam essas questões.
que descambaram nessa violência extrema. Não é isso, Miriam? Tu viu? A Francisca falou que estão se afastando da ideia de Deus, mas a Aham. reencarnação também tem esse viés de acabar com a bola de neve, pois no meio da família desestruturada reencarna alguém que será o novo direcionador para a condução melhor das ideias. Então, Deus não desampara nenhum dos seus filhos, né? Mas todos têm que cumprir a lei. A lei não é para mim, para ele, é para todo o universo. A lei de equilíbrio, ela é universal. Então, é aqui, em Júpiter, em Marte, em Aldebaran, seja onde for, para que todos nós, dentro da nossa capacidade de perdoar, aí a gente vai aprendendo. Então, a gente começa a aprender a perdoar, a gente começa a entender os nossos medos, a gente começa a trabalhar em nós todas as nossas dificuldades para melhor se relacionar com o outro, né? Não é à toa que a gente tem um monte de criança que a gente parece mel. Junta criança. Onde eu estou, tem criança do meu lado aí. Tem que ver por que isso. Por que esse negócio? Porque talvez tenha havido, em algum tempo, uma rejeição muito grande para esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem trabalho, muito trabalho a fazer conosco mesmo e com o próximo, né? Então, é fazer o bem sem olhar a quem e ver Jesus. Qual modelo e guia? Não é Jesus? O que ele estava falando? Né? O que ele estava falando? Né? Ele falava por parábolas, é óbvio, mas por metáforas, por conta daquelas pessoas que ali estavam e só entendiam daquela maneira. Mas, para hoje, ele ainda é atual demais, atualíssimo, porque ninguém vai para o Pai se não vai pelo esse caminho do amor. Sem o amor, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ir mais um pouquinho para frente. Não é isso, Elaine? Doida para falar. E nós aqui falando muito. Não, que é isso. O amor é a base de tudo, né? Maravilhoso. Assim, chega, tocou meu coração aqui. Porque esse amor, se a gente dá amor a essa criança, ela vai se tornar um adulto melhor. Então, a gente tem que trabalhar em prol disso, né? Para que essa criança ela seja uma pessoa que se sente amada, capaz de dar amor também. Porque assim como a gente quer que Deus pegue na nossa mão e a gente pega na mão dele, e ele está sempre dando a mão ali, a gente também tem que dar ao nosso filho, né? Essa questão de receber e dar também, né? Muito bacana. Mas quando não se está preparado, né? Quando teve aquela questão lá dessas crianças que não receberam amor, elas não estão preparadas para dar amor também. Então, aqui, ó, essas crianças, além dos maus tratos, muitas são abandonadas, outras entregues a instituições e a maioria fica entregue a si mesma, sem amor e sem apoio. Então, ficam totalmente desestruturadas e não têm condições de levar um bom exemplo, uma situação boa àqueles que são frutos delas. A gente aqui no Brasil está na terceira geração de crianças de rua, não é isso, Miriam? Terceira geração. Então, quer dizer, você vê que situação difícil. O que eles podem passar para os filhos nessa situação? O que um passa para o outro? Né? Ele tem que roubar, ele tem que trazer o dinheiro, ele tem que sofrer a rejeição do pai, da mãe e tem que ficar junto. Por quê? É meu filho, deixa meu filho aqui. Se alguém do social vai para fazer algum trabalho lá, ele é meu filho, não vai fazer nada com ele, não sei o quê. Mas obriga ele ir lá para o sinal para vender a... Não dá estudo, não dá direcionamento. Saúde. Sabe? É muito... A gente tem que ir lá fazer o evangelho lá, com eles. Senta aqui no chão comigo, vem cá. Vamos brincar de pedrinha. Aí, na pedrinha, você vai contando a historinha. Eu não sei o quê. Como é que é a sua pedra? A minha pedra é não sei o quê, não sei o quê. Aí ele bota para fora
toda aquela rejeição, todo aquele negócio, e você vai trabalhando com ele para que ele entenda por que está acontecendo, entende? E que existe coisa melhor. O interessante é isso, é que ninguém fala para essas crianças, ou para esse pai ou para essa mãe, que existem coisas melhores, entende? Então, é um trabalho muito sério, é um trabalho que a gente tem que fazer com muito carinho, dar um pouco mais da gente, a gente ser um pouco mais generoso com aquele que passa pela provação, porque muitas vezes é provação, né? Na maioria das vezes. Do texto, de quem esse texto é um informativo de pais e filhos, tá? Porque está em cima da letrinha, né? Ficou em cima da letrinha. Porque deu uma desconfigurada, mas é um texto de pais e filhos, é um informativo, lá do CELD, tá? Fez esse... É da revista, depois eu te passo direitinho. Da revista do CELD. Isso, da revista do CELD. É muito bom, muito bom. É bom vocês lerem, é bom divulgar, porque as pessoas fazem com muito amor e carinho esse material para poder divulgar um pouco mais a doutrina dos espíritos. Mas vamos à questão 582, que dá ainda para a gente ver. Pode-se considerar a paternidade como missão? E aí, ela? Isso é lindo, né? Isso é lindo, né? Eu adoro ler isso aí. Quando tem lá maternidade é missão, paternidade é missão, porque as pessoas têm mania de dizer, eu não sou missionária, não. Missão é para Chico Xavier, é para Joana de Ângeles, é para essa turma, nada disso. Missão é para todos nós. Botou um serzinho no mundo, pronto, virou missionário. E aí? Como é que a gente está lidando com isso nos dias de hoje? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que um pai, já que a gente está falando da questão da paternidade, como é que esse pai que tem duas famílias, como foi o caso que você citou, Miriam, como é que ele vai cumprir essa missão? Como é que cumpre? Como é que pode ser? Eu tinha amigos trabalhando na Força Aérea que eu tinha família no Rio, família em outros estados. E aí, como é que é isso? Que missão é essa? Sempre viajando. Ainda dizia, vou para a missão, vou para a missão. A missão era ir na casa da outra esposa, né? Aí você vê, é complicado. A gente ainda não entende essa missão da paternidade, assim como a gente ainda não entende a missão da maternidade, não entende que ser um professor é uma missão, ser uma enfermeira é uma missão. Trabalhar, quando você está trabalhando num restaurante que dá uma comida para alguém, um alimento, é uma missão. Nós somos missionários o tempo todo. É que a gente ainda não entendeu isso, né? A gente acha que para ser missionário tem que ter um título, tem que aparecer, tem que agregar grandes multidões, e não é bem assim, né? A gente, às vezes, não dá conta de um, quer dar conta de 1000. Porque é verdade, é como você falou, né? Esses pais que são, como é que diz a palavra? Que vivem numa bigamia, né? Tem 2 casamentos diferentes, mas no fundo a gente é uma pessoa só, então não adianta ele querer estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Porque ele precisa também se concentrar naquilo que ele... Porque essa responsabilidade, né, respondendo essa pergunta aqui, pode considerar essa paternidade como missão? É com certeza uma missão, né? Eu também vejo assim como a mãe, né? O pai também é muito importante. Ele tem esse papel junto com a família, né? E ele não tem que estar só preocupado com o trabalho. Eu vejo assim também, né, que nessa resposta que está escrita, é tipo assim, é uma metáfora, está escrito metaforicamente dizendo o quê? Né? O pai, ele não gerou a criança na barriga, mas ele tem a mesma responsabilidade que a mãe quando a criança nasce também. Não é só estar ali, tem que estar no trabalho, eu tenho que trabalhar. De fato, imagina que o pai está ali realmente concentrado no trabalho, que tem que trazer o pão para dentro de casa mesmo, né? Tem que trazer, tem que alimentar a criança, mas ele não pode se preocupar só com isso, ele também está presente na educação do filho, em gerar, em cultivar essa planta, né? Ele não está só preocupado com a planta de fora, né? De um jardim, de preparar o jardim de dentro dos nossos filhos, né? É muito importante o papel do pai. O conceito de educação
é você transformar o caráter daqueles que estão ali. Ou seja, é o que os espíritos estão falando. A criança nasce pequenininha por quê? Podia já ter nascido grande. Deus poderia falar, não, já está completo. Não, porque nasce débil, e aí ele é todo redondinho. Para quê? Para fomentar dentro da gente bons sentimentos. E aí a gente pode dirigir esta criança para o bem, corrigir as suas más tendências logo de cara. Ah, ele tá muito levado. Olha só, vamos, vem cá, chega aqui. Abaixa mais ou menos da altura da criancinha para que ela possa olhar o seu rosto. Você está falando. E não falar de cima, olha aqui. Não. A amorosidade, até nos nossos gestos. A gente pode fazer uma questão de dar a ele o melhor. Olha, não faz assim, é ruim para mim, é ruim para você. Vai machucar sua gargantinha se você berrar muito. E você vai, assim, colocando dentro dele alguns valores. Tenho que respeitar, não posso falar alto porque está dormindo. Ai, tenho que fazer as minhas lições de casa. Minha mãe vai me ajudar. Minha mãe me ama muito, te amo muito. Por que não falar para o filho que te ama muito ele? Muitas vezes a gente quer socar eles assim, mas a gente fala que ama ali naquele momento. Sabe? Às vezes quer, vou estrangular um aqui, mas não faça isso. Vibre o melhor que você puder para corrigir, porque ele é a criança, o adulto somos nós. E o adulto tem que entender que a fragilidade, ele está aqui dizendo para a gente, Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhe facilitou essa tarefa, dando naquelas crianças uma organização débil e delicada, que aí torna propício a todas as impressões. Até quando eu vou falar no telefone, falar, ai, meu Deus, fala que eu não estou, né? Aí a criança vai atender o telefone, minha mãe disse que não está. Entende? É verdade. Tudo diante das coisas, prestar atenção em si, para você fazer o melhor, para você fazer o melhor para o seu filho. Seja você um exemplo de bem. Se você quer ser homens de bem, né? A grande missão da paternidade e da maternidade é transformar os nossos filhos em pessoas de bem, né? Em pessoas de bem, pessoas que sejam úteis para a sociedade, né? Pessoas que sejam boas para todos que estão à sua volta. A pergunta continua, a resposta continua. Mas há, no entanto, que mais cuidem da para o mar. As árvores, é o que a Elaine estava falando, mudança, que é educação. Começa lá na infância, verdade. No entanto, né, o que você estava falando, Elaine, da árvore, dos frutos. Exato. Né? Você gostaria de... Que não adianta a gente querer educar os nossos filhos à distância, né? Então, se queremos participar, se queremos realmente fazer jus a essa bela tarefa que Deus nos deu de sermos pais e mães, temos que estar também presentes, né? Não nos preocuparmos com a parte externa, a parte das obrigações materiais, e sim, também temos que estar presente na vida dos nossos filhos, participar, ir no teatrinho que ele fez, ver como é que está a tarefinha de casa, é tudo aquilo que você falou, Miriam, muito lindo, né? E a Vanice também, estarmos sim presentes, para sermos o exemplo, né? E não dizer ao nosso filho, olha, diz aí no telefone que a mamãe não está, muito lindo, gostei muito esse exemplo que você deu, e sim mostrar a ele, tá, eu vou atender o telefone e vou dizer que estou ocupado agora, né? Então, eu ensinei ao meu filho... Melhor. Não é melhor? Já ensinou teu filho a mentir. Verdade. Já ensinou o filho a mentir. Aí depois fala assim, você está mentindo para mim? Aí depois você fala, você está mentindo para mim? Você mente para ele, mente para todo mundo? Você ensinou ele a mentir, né? Mas, gente, já está na hora de acabar, né? Nós temos só 2 minutinhos. Ah, que pena. É uma pena, realmente. Nós temos...
Semana que vem tem mais. Isso é que é bom, né, gente? É verdade. É. O texto de Allan Kardec é uma preciosidade, diz a Luduína. Roteiro para um bom cumprimento da missão paterna. É. Veritá, veritá. Né? Exatamente. Muito bom isso Então, aqui. vamos, Tem muito. então, vou fazer a prece. Vamos se despedindo. Semana que vem, você vê, não conseguimos sair de um texto. Mas, enfim. É com você. Obrigada, meninas. Adorei. Eu espero vocês na próxima segunda. Vamos que vamos, estudando juntas. Muito obrigada pela participação de todos. Adorei. Elaine, Tchau. para suas considerações. Sim. Agradeço imensamente, foi um estudo muito bom e espero estar aqui semana que vem de novo com vocês e a colaboração também, né, das pessoas que escrevem no chat, também é o que motiva também bastante a gente, né, saber que está tendo essa troca, essa participação de todos, né. Obrigada, muito obrigada. Até semana que vem. Então, vamos lá, né? Graças a Deus, vamos agradecendo o tempo todo, né, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em torno desse estudo, desse livro maravilhoso dos Mensageiros, e aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina que nos guia, que nos serve de norte, a fim de que possamos levar para essa nova geração que está ao nosso redor, para essa nova geração pelos quais nós somos responsáveis moralmente, que a gente possa levar para eles uma melhor educação, a fim de que eles sejam espíritos bem mais felizes, bem mais educados, bem mais responsáveis do que nós somos. Que eles sejam espíritos que compreendam a sua missão, que estar no planeta, habitar esse planeta, não é só uma simples vivência, é muito mais que isso. E que eles possam ver todo esse aprendizado através da doutrina, através de todos esses casos, desses assuntos que nós trazemos aqui desse livro Os Mensageiros. Livro maravilhoso que nos serve como uma direção para a nossa educação. Então, agradecemos essa oportunidade que está sendo dada de estudo e de aprendizado e pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje, na certeza de que semana que vem estaremos aqui reunidos em nome de Deus para estudarmos novamente o livro Os Mensageiros. Que o Senhor esteja conosco, muita paz em todos os corações, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.